Você acredita que a igreja vai ser arrebatada acredita que a igreja vai ser arrebatada É que tá fenomenal. Vai sentar. Está entrando no ar. Programa Os melhores assuntos da atualidade da vida cristã, só aqui na Paracletos FM. A apresentação: Germano Heleno. Ok, entrando no ar o programaço Papo de Crente aqui na Paracletos FM 88,7, a melhor rádio que toca todos os ritmos. É uma rádio sem preconceito, é claro. Você está na melhor, claro, Paracletos FM. E lembrando que esse programa Papo de Crente, você tem todas as quarta-feiras das 20 às 21 horas, programaço aqui, falando os melhores papos da atualidade da vida cristã. E lembrando que esse Papo de Crente, ele rola segunda, quarta e sexta, tá? No horário a meio-dia, às 15 horas e às 22 horas, tá bom? Não, às 23 horas, perdão. Meio-dia, 15 e 23 horas é reprise do Papo de Crente. E ele tá aqui novamente para dar aquele apoio aqui, fazendo esse programaço especial comigo, G. Heleno. A paz de Cristo aos irmãos aí da Paracletos FM. Aí entrando no ar, como o Germano falou, o pastor Germano falou, Papo de Crente, olhando os assuntos aí do mundo gospel. E é um prazer estar aqui na rádio da Paracletos FM para dar aquele apoio aqui ao pastor Germano sobre os assuntos do mundo gospel. É isso aí. A gente sempre vai estar melhorando aqui a qualidade do som. Isso. Porque no momento agora a gente tá fazendo uma qualidade boa para que possa chegar para o ouvinte, tanto o internauta e como aqueles que estão sintonizados no 88,7. Ok, Geleno? É isso. Geleno, lembrando também, antes de começar esse Papo de Crente que nós vamos falar aí, tem um programaço do Geleno aí, todo sábado e domingo, das 20 às 21 horas, o nome do programa, Paramix aí. Muito bem lembrado, é isso aí, é Paramix, com certeza com o Geleno, tocando os melhores ritmos, dance, funk, tudo gospel, para você que gosta de vários ritmos diferentes gospel. Então o Geleno tá com um programa Paramix, todo sábado e domingo, das 20 às 21 horas, é isso? É isso aí, das 20 às 21 horas. E a reprise do programa do Geleno, terças e quintas de 10 às 11 e de 16 às 5, é isso? A reprise? 10 horas da manhã às 11, de 10 às 11, a reprise, terças e 16 horas. E 16 às 17. Exatamente. Isso, é a reprise aí do Paramix. Amém? É isso aí, do Paramix FM. Não, Paramix é o programa. É o programa. E FM é onde? Aqui a Paracletos FM 88,7. Ah, então tá ligado. Bom, Geleno, nesse Papo de Crente aqui que nós vamos falar, é um assunto bem atualizado e a gente vai falar sobre algumas questões que ocorrem tanto na área do cristianismo e aqueles que não proferem o cristianismo, Geleno. Isso. Nós vamos falar sobre o que, Geleno? Isso. Hoje o Papo de Crente é um papo, vai ser muito bom e é muito importante. Vai ser vamos falar sobre a intolerância religiosa e os intolerantes. Vamos falar sobre isso, tá bom? Sobre a intolerância religiosa e os intolerantes, tá bom? Isso. E vamos lá para a primeira pergunta, pastor Germano, que muitas pessoas têm dúvida, muitos cristãos têm dúvida, eles querem saber o que é intolerância religiosa. Só encosta mais aqui para que possa pegar lá. Isso, intolerância religiosa. A intolerância religiosa, Geleno, é o seguinte, é uma questão, de respeito, que vai além disso, tá? A tolerância religiosa a outros grupos religiosos, tais como protestantes, espíritas, budista, além dos denominados aqueles sem religião,
tá? Na pluralidade de pensamento. Então, muitas das vezes não é respeitado por pessoas quando vem a questão do ódio, vem a questão da intolerância, a pessoa que não respeita. Então, a intolerância religiosa de grandes religiões, que nós vamos falar nesse papo de crente, são pessoas que não respeitam outras organizações e querem que as pessoas, por não aceitar a sua organização, aceite a força. Por força vai a violência, vai a agressividade. Então, a intolerância religiosa é impor aquilo que eu creio em cima das pessoas. Então, a intolerância religiosa no nosso país, existe lei para isso agora é crime. Você se sentir ofendido, você pode entrar com uma ação, porque isso é uma intolerância religiosa. Você pode da parte da pessoa. Então, a intolerância religiosa no nosso país ainda existe, ela é forte ainda, tá? Em todas as áreas da religião, não é só o cristianismo não. Então, nesse papo da intolerância religiosa, ela não é muito divulgado. O que acontece na questão da mídia são algumas matérias que aparecem na televisão, né, de um cristão, o que se diz ser cristão, atacando o outro, uma outra organização atacando a outra, para aceitar suas ideias, porque a religião dele é a correta e do outro está errado. Então, a intolerância religiosa é isso, é impor em cima do outro aquilo que eu creio, a força, a agressividade, a questão verbal, tem que aceitar aquilo que eu creio, entendeu? Então muitos acabam até matando em nome de Deus, devido ao fanatismo, né? Vai se misturando a intolerância religiosa. Então a intolerância religiosa no nosso país é crime. E nós vemos, apesar de nós vermos isso no Brasil, vemos também a intolerância dos intolerantes. São pessoas intolerantes que não sabem respeitar a crença em um dos outros. Então isso se torna, tá, a intolerância religiosa no nosso país, e pessoas intolerantes também, que acontece isso também muito em nosso meio. Entendeu? Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Não, foi bem explicado e muito importante você falando, você pautou muito bem essa resposta, que é a intolerância religiosa e os intolerantes, porque é muito bom a gente ficar ligado nessas coisas, porque nós temos que respeitar as religiões das outras pessoas. Por mais que nós cremos na nossa religião, nós temos que... porque a palavra religião, Gê, significa religar algo, entendeu? Então, no cristianismo, quem crê em Jesus, na realidade, Cristo não vem fundar religião. Essa palavra religião foi dada pelos religiosos para designar alguma crença, tá? Então, a gente falamos isso porque isso já está na nossa bagagem, já está na nossa rede. Qual é a sua religião? Eu falo, minha religião é Cristo. E Cristo não fundou religião. Ele trouxe o ensinamento, a realidade do cristianismo para as pessoas. Só para dar a classificação de outras organizações, de outras religiões, foi colocado religiões. Então, cristianismo é uma religião, budismo é uma religião, o catolicismo é uma questão de cristão, mas tem umas práticas, umas doutrinas religiosas, né? Os muçulmanos têm uma questão religiosa. Isso, até porque, pastor Germano, quando você vai preencher uma ficha de emprego, eu já fiz muito isso. Eu já preenchi ficha de emprego e na pergunta lá da ficha do emprego, fala qual é a sua religião. É para classificar. Para classificar qual é a religião que você insere. Isso. Muitos falam assim, eu sou evangélico. Ou dizem, não, eu sou protestante. Não, mas na realidade, nós somos protestantes. Agora, na prática, existe a classificação: evangélicos, cristãos, crente ou discípulo. Isso. Entendeu? Tem isso aí também. Mas vamos lá, a próxima. Isso, vamos lá para a próxima pergunta. As igrejas hoje ensinam sobre a intolerância religiosa? Será que as igrejas hoje ensinam a intolerância religiosa? Bom, Heleno, nessa área aí, grandes partes ensinam e outra metade não. Porque quando a igreja ela não passa a ensinar a intolerância religiosa, ela passa a viver no cristianismo, tá? Os evangélicos considerados como cristão,
ou outra existem organizações cristãs que não se consideram evangélicos, porque evangélico aceita tudo, cristão não aceita nada. Então acaba classificando isso. Então, sobre essa questão de ensino, algumas igrejas ensinam e outras não. Então esse é o perigo que é ensinado, se não é ensinado, sobre a intolerância religiosa. Por quê? A gente acaba pegando o Antigo Testamento, nós vemos os profetas, os homens de Deus que falaram com Deus face a face, orava a Deus, fulminava o povo, orava, Deus respondia na hora. Então era o que? Era uma crença, tá? No Antigo Testamento, que para mostrar para o povo de outras nações que existia um único Deus. Então o meio de Deus provar era com sinais e maravilhas. Deus tinha que mostrar para os egípcios o quê? Que ele era o único Deus. Tinha que abrir o mar vermelho, mandar, né, as pragas ali. Então ali era bem claro que existe um único Deus, criador dos céus e da terra. Então quando a igreja não passa a ensinar que a sua membresia tem que respeitar as outras organizações, ele passa a ser um crente intolerante, porque ele acha que Deus vai matar a pessoa por o cara discordar dele, porque ele é cristão. Mas isso, pastor Germano, isso também não, a gente não pode dizer também que a pessoa se torna intolerante a partir do momento que ela se torna fanática. Então, acaba envolvendo o fanatismo. O fanatismo, né? O fanatismo, por exemplo, ele não consegue conversar com o espírita, ele não sabe dialogar, ele não sabe o que é um diálogo, discordar de uma opinião. Ele não escuta também ele não aprende sobre as outras religiões. Não é isso que eu estou falando. E só fecha os olhos só para dele. Para dele. Então, tipo assim, nós sabemos que Deus é criador de todas as coisas. Amém, glória a Deus. Né? Deus é criador de todas as coisas, ele criou todas as coisas, nós sabemos. Agora, nós impor em cima das pessoas aquilo que nós cremos, não. Então, esse que acabam se tornando dentro das igrejas são os famosos intolerantes. Então ele não sabe dialogar. Então nessa parte que ele não sabe dialogar, ele julga as pessoas. O camarada espírita já está condenado ao inferno. Se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno. Calma aí, o cara está trocando ideia com você. A pessoa está conversando com você devido à crença dele. Você pode discordar, beleza. Isso. Então, sempre respeitando. Né? Então, eles acabam não respeitando, ser um intolerante. Então, o nosso país é o único país que dá a liberdade de religiões expressar a sua fé. Tá? Então, sobre esse assunto os cristãos serem intolerantes, existe muito. Então, eu acho que tudo hoje é na base do diálogo. Uma boa conversa, como pessoas adultas, civilizadas, bater um grande papo sobre a questão de discordar de uma prática, é legal, né? As pessoas não querem ouvirem, eles não querem ouvir. Por exemplo, tem muito cristão que não quer ouvir outro lá de outra organização. Isso, eu cortando, você está falando aí, pastor, e eu trabalho com uma pessoa intolerante. Ela segue a mesma fé do que nós, né? Somos cristãos. Mas mesmo assim ela não escuta nenhuma outra religião. Ela já condena o rapaz só porque o rapaz é de outra religião. Ele tem uma visão, na verdade, ele tem uma visão do cristianismo. Isso. Né? Ele tem uma visão que Deus salva, que Deus cura, ele tem essa convicção. Tem essa convicção. Tá? Que todos nós temos. Então ele não sabe dialogar com outras pessoas de outra organização. Ele quer impor em cima dos outros. Não, tá errado, tudo bem, tá beleza, discordando. Mas dialogar. Então acaba se tornando intolerante. Ele não quer saber de outras organizações, ele não quer saber de nada, ele acaba se tornando intolerante. Uma pessoa, além de ser intolerante, acaba se tornando ignorante. E chata também. E chata, porque ninguém quer sentar com essa pessoa, ninguém quer bater um papo com essa pessoa. Sabe, eu sempre tenho falado, Geleno, que a igreja ela tem a capacidade de mudar a nossa nação, o nosso país. Ela não muda devido à falta de ensino que deveria ser ensinado, tá? Isso nas igrejas, né? Então, se ensinarem isso na igreja, vamos ter pessoas muito mais com entendimento mais aberto, ele sendo convicto naquilo que ele crê e ouvir o outro lado.
Então, por exemplo, ninguém é obrigado a concordar na minha fé. Por quê? O cristão, ele não tem que ser intolerante, ele não tem que ser ignorante. Porque se ele não tem a base bíblica, se ele não tem um conhecimento bíblico, ele vai atacar com palavras as pessoas. Quantas das vezes a gente, por falta de sabedoria, por falta de maturidade, a gente entregamos a nossa vida para Cristo, entramos numa organização e lá ensinavam, não isso, ensinavam um Deus que derruba Baal, um Deus que é intolerante, um Deus vingativo, que está na mão na porrete, um chicote, isso. E não apresentaram para a gente o Cristo, né, do amor, o Cristo que ensina as pessoas a respeitarem a outras pessoas. Por que Jesus não veio quebrar as outras religiões? Jesus quebrou grandes preconceitos com a própria religião que já estava estabelecida, que era a lei mosaica. Jesus mostrou muito mais o lado do amor do que a intolerância religiosa. Só você abrir aí, Geleno, aí em Zacarias capítulo 4, no verso número 6, se o cristão tiver essa mentalidade, ele vai aprender a respeitar outras pessoas. Zacarias capítulo 4, número 6, que o anjo ali entrega a revelação para Zacarias, e Zacarias ali ouve a ordem que o anjo deu, que o Senhor mandando um recado para Zorobabel. Lê aí. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não adianta se colocar força em cima das pessoas. Não é por força e nem por violência. Mas quem é que convence o pecador do erro, Geraldo? Quem é que convence o ser humano do erro? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então quando você quer agir com as suas próprias mãos, quem age é você, não é o Espírito Santo. É a sua intolerância, é a sua arrogância, é a sua estupidez, é a sua ignorância que quer ganhar a pessoa de qualquer jeito para o cristianismo. Isaías 55, Heleno, verso de número 11, lê aí o que diz. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de buscar o alvo. Então, a palavra de Deus, quando ela é ministrada, ela convence. Quem convence é o Espírito Santo através da palavra. Então, como é que o cristão, ele tenta ser arrogante, ignorante, intolerante com outras organizações? Porque ele quer enfiar na cabeça dos outros o cristianismo. Cristo não precisa de força para empurrar para as pessoas aceitá-lo ele como único e suficiente Salvador. A palavra dele está lá, o Espírito Santo que convence. Isso. Não é verdade? Aí a gente pega em Mateus, aí, Geleno, Mateus capítulo 16, verso 24. Olha o que Jesus falou sobre a questão, quem quiser seguir ele. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renunciar-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir, então se alguém quiser vir, Geleno, é o quê? É voluntário. É voluntário. Ele está falando assim, você tem que vir porque vem comigo, né? Que você vê que o próprio Cristo, ele fala, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Então a intolerância religiosa, os intolerantes querem colocar isso na sociedade. Eles não deixam o Espírito Santo agir, a palavra de Deus agir, convencer o ser humano. Ele quer convencer com a sua própria força e com a sua própria ignorância e sua estupidez, Então o cristão tem que estar atento sobre essa área, Você está ouvindo, meu querido evangélico cristão? Não adianta você querer empurrar Cristo na sua família por força. Isso, eu conheço, tem um senhor que eu conheço que ele é cristão, a esposa dele não é. Então ele chega para mim e fala comigo: só Jesus é minha esposa, eu falo com ela, eu prego para ela.
Entendeu? E eu falo para ele, irmão, não é por força nem por violência. E tem um irmão que é de outra organização que fala a mesma coisa, que é mais ligado do que ele. Tá me entendendo? Ele quer impor, como você acabou de falar aí, Gemma, ele quer impor para a esposa, para a família dele, entendeu? Naquilo que ele crê, mas não é por força nem por violência. A pessoa tem que vir voluntariamente. Essa imposição que é colocada, Geliano, sobre a família, o que ele deve estar falando para a mulher? Tu vai para o inferno. Com certeza. Né? Deve ser esse tipo de papo que ele aprende deve na igreja. Um Deus para ela, como você falou anteriormente, um Deus na mão um chicote, o outro um porrete, está pronto para castigar e jogar a pessoa no inferno. Ele não apresenta o amor. O amor, né? Do entendimento da palavra, que Cristo é, entendeu? É uma questão tudo de diálogo. A salvação, ela é individual. Muitas pessoas tentaram empurrar as pessoas a Cristo. Quantas pessoas foram para Cristo forçada, né? Porque o pai é pastor, o filho se desviou e o pai quer empurrar para mostrar para a igreja que ele tem um filho crente, mas o camarada não quer nada de Cristo, porque talvez até mesmo na sua própria casa vive uma outra realidade. Então acaba afastando muitas das vezes o cristão da igreja devido ao testemunho dentro da sua casa. Claro que toda família vai passar por dificuldade. É claro que toda família, Geriano, vai passar por discussões, problemas, né, em todas as áreas. Mas é focar numa intenção do que? Do respeito, do amor e do carinho. Então, quando eu passo a ver que a minha família não aceitou Cristo, está condenada ao inferno, eu não estou abraçando eles como Cristo abraçou. Eu não estou tendo um entendimento para ensinar para eles qual é o ensinamento correto, mas eu quero já levar para o lado do radical. Eu quero levar logo para a área do radicalismo. Então, quantas das vezes nós na nossa caminhada cristã já fizemos isso, né? Seu filho que botou uma tatuagem, botou um piercing, não, isso é coisa do capeta e está condenado ao inferno. Eu já fiz muito isso. Então tudo falta de ensino. Então quando a igreja não passa a ensinar a realidade, ela passa a ser intolerante, ela passa a ser arrogante. Então só não, a outra organização está condenada. Calma aí, vamos conversar com uma pessoa, vamos conversar, vamos mostrar ali a palavra de Deus. Se a pessoa tem a crença, crê na palavra de Deus, vamos sentar, vamos conversar. Pronto, aí bater um diálogo legal. Aí quem vai explicar vai ser a Bíblia. Não vai ser a intolerância ou intolerante que vai tentar impor em cima da pessoa a sua religião. Então esse é o perigo que a igreja deve estar atento sobre essas questões. Então seria um grande ensino, Geliano, na igreja passar essas coisas na igreja. Entendeu, gente? Você tem no seu parente que é espírita, que é budista, que é católico, você é cristão, você é evangélico, respeitem eles. Entendeu? Respeite, mostre o outro lado, mostre nas escrituras. Entendeu? Senta com essas pessoas, converse, não se afaste dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas precisam ser alcançadas. Claro que você não vai ficar 24 horas pregando para a sua família. Você tem os seus afazeres. E nem todo tempo também tu vai ficar 24 horas ali na Bíblia, porque também você tem os seus afazeres. Então é ser um cristão equilibrado e não desequilibrado, Geliano. Com certeza, muito boa. Vamos para a próxima pergunta. Existe hoje intolerância contra os cristãos também? Existe, né? Tem pessoas que não suportam evangélicos, tem pessoas que não suportam cristão. Então vão tentar denegrir a imagem tanto dos evangélicos como cristão de outras organizações. São intolerantes com o cristão. Por exemplo, você pega a religião muçulmana, né? Os muçulmanos acreditam que o livro do Alcorão é o único livro, o último livro que não foi atualizado, que não foi compilado. Não existe isso. Então, segundo o profeta Maomé, ele era um homem analfabeto. Segundo a visão do profeta Maomé, ele recebeu a visita do anjo e o anjo ditou para ele o livro do Alcorão. E ele, sem saber ler, sem escrever, ele escreveu o livro do Alcorão. Então, os muçulmanos, tá? Eles acreditam
no profeta Maomé como o último profeta nessa terra e o Alcorão como o livro sagrado. Então eles têm uma tolerância contra o cristão, só que eles não sabem diferenciar entre cristão católico e evangélico. Eles acreditam que os cristãos são a mesma coisa do que os evangélicos, entendeu? Então por isso existe essa perseguição. Eles não aceitaram o cristão porque acham que os evangélicos adoram imagem. Por isso eles quebram monumentos históricos, porque existem dois grupos dentro do Estado Islâmico, ou seja, dos muçulmanos, que é o grupo xiita e o outro extremista. Os xiitas se consideram ser primo de Maomé da linhagem. Então eles vão defender a fé deles na questão política e religiosa, tá? Que são os xiitas. Os extremistas são aqueles que querem eles querem defender a sua fé, eles são contra a paz. Você está entendendo? Então eles matam em nome de Alá, em nome de Deus. E aqueles que se proferem ter uma outra religião e não acreditam que Jesus é Deus, que Jesus é apenas um profeta, um homem sábio, não acreditam nas escrituras, eles acreditam no livro de Gênesis e alguns livros apócrifos, que é o livro de Barnabé, entendeu? Que tem algum significado que fala sobre acerca de Jesus, mas não como Deus. Então o livro da Bíblia foi criado pela Igreja Católica, segundo eles. Então eles não creem, porque a Bíblia essa Bíblia que nós usamos é uma Bíblia falsa, não é de crédito, porque se perderam durante a história. Então eles perseguem os cristãos porque crer nas imagens, tá? E não, existe só um Deus, que é Alá. Então Deus, tá? É diferente do cristianismo, o que nós cremos, dos muçulmanos. Então a tolerância religiosa sobre o cristão é o que nós vemos: atentados, as pessoas se explodem em nome de Deus para tentar assegurar um Estado, quer montar um Estado Islâmico sobre uma religião só. Então é colocado a pessoa aceitar à força, né, a questão muçulmana, a religião muçulmana. Então esse é o perigo que tem desses dois grupos, que é os extremistas e os xiitas, tá? Então o principal alvo dos extremistas é a destruição do Estado de Israel. Então eles vão tentar atacar Israel para fundamentar o Estado Islâmico em Israel. Então, mas eles acabam esquecendo que dentro de Israel existe um comando de um grupo armado de israelitas, tá? Que luta contra a Palestina junto com o Estado Islâmico para tomar posse, tá? do Estado de Israel. Quando os judeus imigraram na Palestina, ou seja, pessoas, eles fundaram o Estado de Israel, mas a Palestina não quer junto com o Estado Islâmico. Eles querem botar as suas bandeiras da Palestina. Por isso existe essa guerra de palestino e o povo de Israel, e os Estados Islã também querem entrar, e não vai dar. Por isso existe essa guerra até hoje, pelo um pedaço de terra, pedaço de bandeira, tudo isso. Então os cristãos hoje no mundo sofrem sobre perseguição religiosa dentro do cristianismo. Se uma igreja hoje, Assembleia de Deus ou qualquer organização, for plantar uma igreja cristã no Iraque, lá ele vai ser bombardeado pelo Estado Islâmico, porque eles não acreditam em Jesus como Deus, eles acreditam como Jesus como profeta. Então ele vai associar que os evangélicos são a mesma questão da Igreja Católica. Existe uma grande diferença. Nós não adoramos imagem, entendeu? Nós não reverenciamos a imagem, não. Nós cremos no único Deus, né? Que Alá significa no hebraico, significa Deus também, mas é o Deus diferente dos muçulmanos. Eu estou falando isso porque eu conversei com Abdul Halá, que era do grupo Crescendo na Graça,
E ele foi bater um grande papo conosco sobre essas questões, sobre esses grupos xiitas, os extremistas. E eles, os muçulmanos, eles pregam o amor. Mas esses dois grupos, tá, que tentam pregar a violência sobre essa questão. Então, nós não podemos ir para o estado dele lá falar sobre Cristo, mas eles podem aqui no nosso país ter as suas mesquitas muçulmanas, e nós respeitamos eles. Então nós queremos por direito lá de proclamar o evangelho de Cristo. Lá não pode, lá é proibido. Então aqui pode, e aqui eles são respeitados. Para você ver a intolerância contra os cristãos, que matam os cristãos sem respeitar, é enfiando a religião muçulmana na goela dos cristãos de qualquer jeito. Ou aceita ou é morte, ou você é queimado, ou você é explodido. Lá fora, aqui não. Então, quando vem um grupo, Heleno, do Estado Islâmico aqui no Brasil, aí isso é uma porção de áudio. Eles estão ouvindo, vão explodir aqui o nosso Brasil. Não, gente, eles não vão fazer isso. Essa é a oportunidade que a igreja tem de pegar esses missionários que vieram dos muçulmanos e pregar o evangelho para eles. Mas não, se rotular os muçulmanos aí como os camaradas terroristas que mandam matar criança, mas eles não foram homens suficientes aí, né, para gravar um áudio e ir lá evangelizar esses homens que vieram missionários para evangelizar aqui o Brasil, os muçulmanos, evangelizar os cristãos. Aí isso é uma nota aí que eles estavam pagando 2 milhões para fazer uma aliança com os cristãos, com os evangélicos. Aí eu gravei até um áudio, aí mandei lançar em grupos, né? Se o camarada se corrompe por 400 reais, imagina com 2 milhões. Para ele tanto faz, aqui no Brasil pode tudo. Então, se o cristão não tem convicção da sua chamada, querido, essa é a oportunidade dos muçulmanos estar no nosso país, da gente pregar o evangelho para eles. E grandes partes deles, Geraldo, também, Heleno, que veio para o nosso país, se converteram a Jesus. Essa matéria não passa. Mas querem classificar os muçulmanos como terrorista, como homem de bomba, que vão, não, são pessoas que ensinam, tá, a questão da eternidade, que vai acontecer isso na visão deles lá sobre o livro do profeta Maomé, do livro do Alcorão, conhecido como sagrado, tá? E nós respeitamos eles. Então, esses dois grupos, que são os extremistas, os xiitas, não respeitam, eles explodem, eles são os fanáticos que matam em nome de Alá. Então existe sim intolerância religiosa contra os cristãos. Lá no país deles não podem, mas aqui eles podem. E aqui nós respeitamos ele e nós queremos também ser respeitados. Então isso aqui no nosso país tem lei. Então existe intolerância religiosa. É por isso você vê aí camarada que vai na escola assassina, né? Aí ele grita antes, existe só Alá, existe só Alá. Isso ali é um grupo de extremistas que mata em nome de Alá, que não tem nada a ver com os verdadeiros muçulmanos que pregam sobre a paz e sobre a questão da eternidade. É isso que eu estou falando. Se os evangélicos e as organizações tiverem uma visão para dialogar com o muçulmano e pregar sobre Cristo, sobre a vida dele, nós temos a maior porcento, porque quem convence aí, quem é? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo conversa, nós vamos ganhar essas pessoas, e essas pessoas vão se converter e vão se tornar um grande missionário para levar para eles lá. Ou seja, né, fazer igual o apóstolo Paulo, né, porque o camarada quer ser missionário, não tem conhecimento da língua árabe, ele vai lá falar como lá? Se ele não sabe falar árabe. Então é muito mais fácil pregar para o muçulmano que sabe falar, pregar sobre o cristianismo, ganhar essa pessoa para Cristo, para que ele possa ser um missionário e ganhar almas para o reino de Deus, e por aí vai. Então existe sim a intolerância religiosa contra os cristãos, tá? Existe. Glória a Deus, amém. Muito bem explicado aí. Tivemos uma aula aí que até eu aprendi muita coisa sobre os extremistas, né? Sobre os xiitas. E existe também não só na questão dos muçulmanos, existe também muitas pessoas de outras organizações que não proferem fé em religião nenhuma, ou até mesmo até ateísta, tem raiva de cristão, tá? São um bando de pessoas burras e não sei o que, fanáticas, não sei. Ele acaba classificando como um camarada que ele viu na TV,
né, que discordou, agrediu uma pessoa, ele bota todo mundo num balaio de gato, entendeu? Ele bota todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo, entendeu? Todos os evangélicos. Existe, a gente não tem domínio de todo mundo. Com certeza. Existe maluco para tudo, entendeu? Então nós não podemos generalizar todo mundo, né? Existe pessoas de coração bom, existe pessoas de coração má, existe pessoas dentro de organizações que proferem a paz, mas na realidade o camarada tem ódio. Então a gente não pode botar todo mundo tem ódio. Aí seria ignorância da nossa parte, né, Geliano? Com certeza, por ignorância. Vamos lá para a próxima pergunta, pastor? Vamos lá. Como deve ser a convicção dos cristãos? A convicção do cristão sobre a questão da intolerância religiosa, Geliano, é o seguinte: a convicção dele, o que ele crê é que Cristo morreu e ressuscitou. De todas as religiões no mundo, eu estou falando que o cristão tem que ser convicto naquilo que ele crê. De todas as religiões no mundo, nenhum fundador de organização, de religião no mundo, nenhum se proclamou ser filho de Deus. Só Jesus. Então, se o cristão não é convicto nisso, e ele se afasta do cristianismo, ele nunca teve convicção que Cristo ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitasse, diz o apóstolo Paulo, a nossa pregação seria em vão. Eles não morreriam por Cristo. Não valeria morrer de uma falsa ilusão que Cristo não ressuscitou. Então, essa aqui é a grande convicção do cristão, é de ele crer em um Cristo que confessou ser filho de Deus, que é Deus, filho de peixe, peixinho é, como diz o ditado. Claro que Jesus não é filho de peixe, dando só uma alegoria, tá? Eu estou usando uma ironia aqui nessa questão. Então o cristão, tá, que se afasta do cristianismo, ele não tem convicção na morte de Cristo, ele não tem convicção que Cristo sofreu e padeceu por ele, e ele não tem convicção na morte, ele também não tem convicção da sua salvação, ele não tem convicção de uma vida eterna. O cristianismo oferece isso. Cristo veio botar em ordem aquilo que as organizações tiveram, ideias, ideologias, que nenhum tentou explicar, só Jesus. Então o cristianismo, ele oferece isso. Agora, dentro do meio do cristianismo existe vários tipos de vertentes de divisões diferentes. Você não vai ver o evangélico adorando uma imagem, reverenciando uma imagem, se prostrando diante de uma imagem. Talvez os que adoram, reverenciam uma imagem, Geliano, vai falar: você não tem uma foto da sua esposa na sua carteira ou na sua casa, você não tem um banner da sua esposa. Então é uma maneira de você ter de reverenciar aquela foto. Isso é para defender a ideologia, o pensamento disso. E o cristão que não adora imagem, nós somos incluídos assim, que a Bíblia fala, também tem convicção que aquelas imagens não podem fazer nada. Sobre essa questão de imagem, por exemplo, você pode ter uma imagem na sua casa, de uma foto, né, uma imagem, mas você está fazendo petição àquela pessoa, aquela foto. Por exemplo, você tem a foto da sua esposa, um banner, ela grávida, não é? Isso. Você tem ela lá e você vai pedir ela: ó, senhora grávida Josi, me ajude. Não rola? É isso. Você está fazendo petição a uma imagem. Até porque nós temos a convicção, é o que eu estou querendo falar, nós temos a convicção que aquela imagem não vai poder ouvir minha petição. Não tem, porque o único Deus, tá, que subsiste em três pessoas distintas, entendeu? Deus é Deus invisível, entendeu? Por isso Deus é invisível, porque você tem que ter essa convicção nele. Como é que você vai saber através de Deus que ele é invisível? Através da sua palavra. Se você não conhece a palavra, você é um forte candidato a cair da graça. Então, por que existe as imagens? Existe as imagens para ser carregado, as imagens de petições. Por que existe? Porque o povo tem que ver algo para crer. Você não consegue pedir algo sem você crer. Então, essa é uma forma de montar empresas aonde ganha dinheiro em cima de imagens ou de qualquer ídolo, se você quiser fazer, né?
vai gerar empregos, tá? E vai fazer o Deus que você quer, um Deus de petição, sem o Deus que nós cremos, que é um Deus invisível, um Deus que você não vê, mas você crê na palavra deles, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Então Deus é um Deus invisível. Você consegue ver Deus, Gelena? Não. Você consegue ver o Espírito Santo? Não. Né? Por exemplo, você consegue ver o vento? Não. Mas o vento não existe? Existe. Você não A gente sente quando pode está sentir Isso aí. Então Deus, Ele é onipotente, Ele é todo o poder, Ele criou nos céus e na terra. Por isso Deus escolheu um homem, tá? Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem, a sua semelhança. Deus é um Deus invisível. E quer ver uma prova que Deus existe? Dá uma prova aqui que Deus existe? É só a gente se olhar no espelho. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa semelhança, foi até bom você tocar, Gelance. Por exemplo, então quer dizer que o Tiririca é a imagem de Deus? Dando um exemplo. Claro que Claro não que é. não, claro que ali não. é uma, ali, Gelena, a questão é o atributo. A semelhança é ali a questão de vontade, intelecto e emoção. Nós fomos formados nessa finalidade, não da questão aparência, entendeu? Então Deus formou o homem do barro, entendeu? Então as pessoas que veem deformidade é a imagem de Deus, não é nessa tendência, tá? Deus criou o homem do barro, só que nós carregamos essa trajetória. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, entendeu? Ali é na questão de atributos, de emoção, intelecto e vontade, entendeu? Então nós temos esses atributos. Agora, da questão de onipotência, onisciência e onipresença, só quem tem é Deus. Você está entendendo? Então nós fomos. Então Deus, ele compreende macho e fêmea nessa semelhança. Então Deus não vê a diferença entre macho e fêmea. Deus entende os dois. Então sobre essa questão, né, de o ser humano fazer ídolos, fazer imagem, é para que ele possa crer, exercer uma fé em cima daquilo, naquela imagem, como se para que possa se tornar um Deus. Então as pessoas acabam. É uma coisa que Deus abomina. É, né? Uma coisa que na própria palavra dele, condena sobre essa prática. Eu conheço pessoas que têm imagens na sua casa e são cristãs, que são evangélicas. Tem Aparecida, tem Jesus lá crucificado, o gesso. É bonito a imagem? É. Mas dali não tem poder nenhum. Dali a Bíblia fala que tem pés, mas não andam. Precisa ser carregado. Isso. Né? Então, como é que você vai transferir uma glória para uma estátua que é feita por mãos do homem, do que você transferir uma glória para um Deus que você não vê? É aquela pessoa que sai de casa de madrugada e fala: Deus, me livre e me guarda. Você está falando com Deus invisível. Esse é o Deus que criou os céus e a terra. Então, por isso, o povo sempre viveu na idolatria. Por quê? Porque o povo tem que tocar, o povo tem que carregar, tem que crer. Então, isso gera emprego. Então, quando você ensina a realidade, tá, Gerando? Quando você ensina a realidade que não precisa disso, você acaba com o emprego das pessoas. Então, não precisa ter mais negócio de imagem, de ídolo. Aí a pessoa fala assim: mas eu fui curado porque eu pedi o santo não sei de quem. Eu fui curado, alcancei uma bênção porque eu alcancei aquilo. Calma aí, você alcançou através da misericórdia de Deus. Você alcançou pela fé, não na imagem, pela palavra de Deus que você ouviu e exerceu em você a fé. Então, essas questões que devem ser colocadas. E a Bíblia condena sobre a adoração à imagem. A palavra de Deus condena sobre essa questão. Deus é uma abominação para Deus. Deus fala que isso é uma abominação para Ele. Porque quem está por trás das imagens de escultura são espírito maligno. Tá? Eu não estou aqui criticando a pessoa que gosta de outras crenças. Eu estou falando que a palavra de Deus diz. Então, o que atua por detrás das imagens, né, são espíritos imundos, que é referência a Satanás. Então a Bíblia diz que o diabo tem poder de se transformar em anjo de luz. Se ele tem poder de se transformar em anjo de luz, tu acha que ele não tem a capacidade de se filtrar por detrás das imagens para alcançar alguma coisa, para lubrificar as pessoas? É o que
fazem, né? É o que fazem. A Bíblia diz em Tessalonicenses, Geraldo, que no final dos tempos, Deus permitirá a operação do erro, para que as pessoas creem na mentira. Olha só, Deus vai permitir que as pessoas acreditam muito mais na mentira do que na verdade. Porque, ou seja, a palavra de Deus está ensinando uma realidade para as pessoas, mas as pessoas querem viver na mentira. Então Deus vai permitir. É isso que vocês querem? Vocês não querem me reconhecer como Criador. Vocês não querem conhecer como que eu criei os céus e a terra. Olha, vocês não precisam me ver, você não precisa me tocar. O que vocês precisam é crer na minha palavra, porque tudo foi criado por Ele através da palavra. O sol, tudo que há na terra, tudo foi criado. Você pega na primeira página da Bíblia lá, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, haja, tinha que acontecer. É a palavra para trazer existência onde não tem. Então, através da palavra de Deus que foram criadas todas as coisas. Então você tem que crer na palavra. Agora, nós queremos criticar, Geleno, vamos entrar em outra área. Se nós queremos criticar essas pessoas que adoram essas imagens, os evangélicos, os cristãos não podem fazer campanha. Já vai virar outro assunto. Já vai virar outro assunto, tá? Não pode fazer campanha, porque existe também a incentivação de impulsação de fé. Campanha do cajado de Moisés, sabonete ungido, rosa ungida, toque na cruz, tratamento com água. Copiaram da igreja católica romana e fazem isso na igreja evangélica. Quer criticar é católico, ele é idólatra também. Nós já comentamos sobre o papo de idolatria. Isso. No Papo de Crente. Só ir lá no YouTube e você pesquisa lá, Papo de Crente sobre idolatria. Então, que direito a igreja evangélica tem de criticar os católicos sobre as suas imagens, que eles fazem os seus próprios adeptos se tornarem idólatras? Porque campanha, Gelena, a gente bate nessa tecla. Campanha é campanha do quilo, campanha do agasalho, campanha da comida, do almoço, da janta, benefício para os pobres. Isso é campanha. Agora, todo tipo de como é que fala? Omileto, como eu esqueci, perdi a palavra. Amuleto, perdão. Todo tipo de amuleto para tentar impulsionar a fé das pessoas para conquistar algo com objeto é idolatria também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, que direito os evangélicos têm de criticar eles? Então, se você gosta de criticar católico, então fala para o teu pastor parar com essas campanhas malucas, tá? Bota as palavras no devido lugar. Tira essas coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho. Aí sim você vai ter o direito de falar. Agora, por isso Jesus falou assim: não julgueis para não ser julgado, porque da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Aí Jesus fala: hipócrita, larga de ser falso, tira a primeira trava que está no teu olho para depois tirar do teu irmão. Então, tira a trava que está na tua igreja para depois você falar da outra, tá? Eu estou dando claro que o texto está falando sobre julgamento. Então para mim falar dos outros tem que tirar a primeira trava do meu, entendeu? Então não participa de campanha, sai fora disso. Tu está na idolatria, lamentavelmente. É isso aí. Isso aí, Geleno. Muito bem falado aí. Então vamos lá para a última pergunta. Vamos lá. Existem cristãos também intolerantes? Então nós falamos um pouquinho no início do programa. Nós vemos, Geleno, você pode até falar, você já viu alguns cristãos intolerantes? Já várias vezes, muitos. Lembra de alguma aí, rapidamente? Eu acabei de falar aí do camarada, né? Camarada aí que é intolerante com a própria família, entendeu? E com qualquer pessoa que ele para conversar, ele é tão intolerante que ele sabe, se ele souber que uma pessoa é de outra organização, de outra religião, ele não quer escutar. O intolerante só a dele, quer dizer, a nós que nós servimos, a nossa cristianismo é a certa, mas tudo bem, nós cremos, mas ele acha que é forçar a religião nas pessoas, na própria família, nos colegas de trabalho, entendeu? A pessoa se torna soberba, entendeu? Só o meu Deus, entendeu? Que me abençoa, que me dá isso, que me dá aquilo. Então a pessoa se torna intolerante. O intolerante também, Geleno, ele acaba também defendendo placa de igreja.
Exatamente isso. Entendeu? Exatamente. Ele acha que a igreja dele é só certa isso. e todas estão erradas. O intolerante também, ele acaba misturando a doutrina, ou seja, o ensinamento que ele aprendeu, ele quer empurrar de qualquer jeito as pessoas a concordarem aquilo que ele aprendeu na igreja dele. É engraçado que ele não fala texto da Bíblia. Ele não fala nenhum texto, ele fala só o que o pastor fala. Não, eu não sei não, mas meu pastor sabe. Isso. Meu O pastor falou isso. Ué, você não. A Bíblia Que tá tipo lá. de cristão é esse Tá aí? entendendo? Que não conhece a Bíblia, né? Que não se interessa por estudo, que não se interessa por se aprofundar na palavra. Ele anda pelas calças do pastor, é O isso? fulano falou isso, é verdade. Falando, ele nem pesquisa para saber se o pastor vir com hoje é dia da oferta alçada. Opa! É meu dia da oferta alçada. Ele nem sabe nem o que é a oferta alçada. Ele tá pegando. Tá pegando. Ele não quer saber. Os intolerantes, Gereno, nós vemos também muito em grupos de WhatsApp. Os camaradas de organizações que acham que conhecem tudo, principalmente as profecias do Apocalipse. Entendeu? Então ele quer empurrar o que ele aprendeu na organização dele. Se você vir com uma visão diferente da dele, fechou o tempo em grupo. Fala que você está fora da palavra, que você tem que falar que você está desviado. Ou você é um falso profeta. Ele não quer escutar, ele só quer saber o que é certo e o que ele está falando. Você tem que aceitar, e bate a mesma tecla, tecla. São verdadeiros intolerantes. Quer ver? Eu não vou falar o nome de uma organização, não. Mas eu participava de um grupo no WhatsApp. Não vou dar nem bop do nome do grupo. Aí, todo sábado os camaradas botavam lá: o sábado é o dia do Senhor. A guarda do sábado. Todo dia. Eu só olhava aquilo, não falava nada. Só foi eu botar um dia. O dia do Senhor é o domingo. Rapaz, que fechou o grupo. Acabou. Olha, camarada queria me fulminar. Falou que, olha, tá errado. Que não sei o quê. Até calma aí, eu posso falar minha visão? Camarada não que deixou nem eu falar. Eu fui bombardeado no outro grupo, entendeu? Intolerância. Se entendeu? Torna ignorância. Entendeu? Poxa, ele acha, tá, que os evangélicos guardam o domingo, então está guardando o sol. Você está adorando o sol. Entendeu? Porque os pagãos adoravam o sol. Aí você vai na visão pagã, sábado, Santo Day, vai no sábado, lá na questão, na questão pagã. Aí você vai ver a prática pagã no sábado, liturgia. Qual era a liturgia do culto pagã no sábado? Bacanal. Piorou mais ainda, entendeu? Então, existem tolerantes que querem, eles batem na tecla, Geliano, sabe? Dessa organização. É o dia todo. Chega no dia do sábado, ele quer enfiar sábado. Eu acho que a Bíblia dele é só sábado, sabe? O dia dele é sábado. E não sei o que, é só sábado. Gente, pelo amor de Deus, eu não vivo no sábado. Eu descanso no sábado. Meu sábado é Jesus. Eu descanso no Senhor. E eu duvido que essas pessoas dessa organização, elas guardam sábado. Mas agora estão falando, estão dizendo assim: a grande mentira do diabo, quem trabalha dia de sábado, isso é a grande mentira do diabo, é para botar para as pessoas trabalharem no sábado, entendeu? Para que essas pessoas não conhecerem a verdade. Então já estão inventando uma manipulação para aquelas pessoas que trabalham, estão seguindo a ideia dos evangélicos, que é o diabo que está colocando. Ou seja, se você discordar, é porque você não tem o Espírito Santo. Se você discordar que você não guarda o sábado, é porque você tem a marca da besta, você tem o 666. Entendeu? Você não tem o selo de Deus. Terceiro, se você discordar, porque você é um falso profeta, porque você tem a ira da lei. Entendeu? Gente, são verdadeiros intolerantes. Se tornaram um grande fariseu no século 21. Entendeu? Nem Cristo, nem os apóstolos, nem a igreja pegaram firme em questão. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento sobre essa ordenância. Mas a organização, os camaradas invadem o WhatsApp. Chega de manhã, feliz sábado.
Geraldo, não dá, Só gente. existe sábado. Só existe sábado. Na Bíblia dele a Bíblia tem 66 livros. São 66 sábados. E 7 sábados por semana. Camarada porque vive no sábado. Não tem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. É sábado. Sábado. É intolerantes, entendeu? Então nós já falamos sobre isso aqui na Paracletos, sobre a questão do sábado. E vai entrar no ar aí, na Paracletos FM, um papo de crente que eu tive com o rabino da Mesquita Judaica. Glória. Eu conversei com ele, já está programado aí que vai entrar no ar. Eu vou mandar até dentro de grupo, vou espalhar para o grupo, para ouvir. Se nós cristãos somos obrigados a guardar sábado, não sabe diferenciar, o camarada é brasileiro, paraíba, ou é paulista, ou é carioca, quer se tornar judeu, quer guardar sábado, ele sendo carioca. E o pior de tudo, pastor Germano, que essas pessoas, quando começar a falar, eles não querem escutar. Não ouve não. Não ouve. Não ouve não. Eu fui dialogar com um camarada do grupo. Ele falou assim: não, você tem ódio do sábado e não sei o que, você tem raiva do sábado. Querido, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo franco. Você fala e eu te ouço. Vamos bater um papo no domingo. Isso é bom papo. Falei assim: querido, vamos fazer o seguinte, você fala e eu te ouço. Aí depois, quando você me ouvir, você grava um áudio. Ele não fez isso não. Eu fiz 1000 perguntas para ele, gravei 10 áudios, me responde. Ele falava do sábado e mandava texto, tem mais de 1000 textos. Ele não ouviu nenhum áudio meu. 100% e eu vi intolerante. Tolerante, tem pessoas assim. Eu ouvi todos os áudios desse camarada, ele não ouviu uma pergunta que eu fiz. É intolerante, porque isso é ensinado na religião dele, na igreja dele, que ele tem que fechar as brechas do sábado, e não sei o que. O camarada é um fariseu. Isso. Pelo amor de Deus. Não escuta não, porque isso aí é o diabo. Isso aí tá querendo te botar fora do caminho. Quer botar você, você tem raiva da lei. Isso. E é o diabo, não sei o que, sabe? O diabo fica só rindo da situação. Deve ser, não é possível. Entendeu? Então, camarada, rotula isso. Eu acho que nem... Eu vou falar uma coisa aqui que é meio extravagante, mas não se escandaliza comigo, não. Eu acho que quando a mulher dele fala assim: meu amor, eu quero fazer amor com você porque eu te amo. Ele fala assim: não, hoje é sábado. Hoje não vamos fazer nada não, né? Deus vai condenar o camarada. Sabe? Tem coisas que chega a maluquice. Entendeu? O camarada é fanático. Intolerante. Entendeu? Não dá para conversar e só ele quer empurrar a doutrina, a religião dele na cabeça das pessoas de qualquer jeito, para mostrar que a organização dele é a única verdadeira. Lamentavelmente, Geleno. A gente podia mudar esse nome aí, em vez de você intolerância religiosa, tinha que ser ignorância religiosa. É uma ignorância lamentável, né? Porque a intolerância nós temos que respeitar, né, irmãos? Nós temos que respeitar a religião de todos. As crenças, os valores. Gente, isso aí. Tem muita gente boa, tem muita gente que prega o amor, tem muita gente que ajuda o próximo, de outras religiões também, não é só o evangelho que ajuda, não. Claro, exatamente. Tem pessoas que se dão muito bem com o espírita. Isso aí. Tem muito espírita que dá bem com os evangélicos. Por respeito, Gerendo. Eu trabalhava com um rapaz, ele era meu supervisor, ele era pai de santo de um candomblé. O cara 100% show comigo. O cara, tá me entendendo? Aí na sua tolerância religiosa. Oi? E na sua tolerância religiosa? Eu tratava do jeito que ele me tratava. Em geral, se você me chamar pra tua igreja, eu vou. Só que ele não me convidava para dele, para ir no centro. Não sei porquê, mas se ele me convidasse, talvez eu iria. Mas assim, ele falava comigo: pô, tu é evangélico? Sou. Pô, tu é evangélico diferente. Entendeu? Pô, é difícil conhecer pessoas assim como você. Entendeu? Então, eu conheci ele é pai de santo, entendeu? Mas a minha intolerância com ele não teve intolerância nenhuma. A questão sua é só a questão de discordar. Respeitar. E a gente não tocava nem assunto. E aí, claro. A minha religião diz isso que você está errado. Não, a gente respeitava um ao outro. Você tem que... Você não foi direcionar também a palavra à sua pessoa. Isso, é pai de santo. Olha só, o cara é pai de santo. Tem o Facebook dele e tudo. Mas sempre nos respeitamos, entendeu? Tanto da parte dele como da minha parte também. Claro, ele tem uma visão, você tem uma e respeita ele. Isso. Entendeu? Então, o que pode haver entre você e ele ser espírita é a questão de discordância. Você crê que está na Bíblia. Ou talvez ele pode usar até a Bíblia, né? Ou não. Mas é uma questão crença dele, é uma questão de respeito. Entendeu? Então, quando há esse respeito, né, em ambas as religiões, a gente passa a conviver respeitando. Então cada um na sua, entendeu? Agora,
condenar as pessoas. Por exemplo, as pessoas condenam o cristão, condena pastor, não, pastor, são tudo ladrão, são picareta, são tudo ladrões, mercenários. Não são todos. Eu posso criticar aqui várias religiões, a minha maneira de pensar, mas existem pessoas com coração bom. Com certeza. Pessoas que precisam, né, de ser alcançadas. Nós, como cristãos, temos que saber que lidar. Aí usa uma palavra: não senta na roda dos escarnecedores. Não Existe entendeu? muito isso. Talvez o que você falou aí, o camarada não me convidou para ir pro candomblé lá. Talvez um cristão ouviu isso aí que tu falou. Misericórdia. Isso. Tem camarada que se escandalizam com isso, entendeu? Porque o cristão, a luz não se bate com a treva, entendeu? É isso. Jesus, olha só, Jesus ia para um lugar onde tinha prostituta, beberrão e ladrão, e chamaram Jesus de comilão, beberrão e filho do demônio. Chamaram Jesus de Beelzebul. Jesus estava preocupado com o que os religiosos estavam dizendo. Jesus optou pelo ser humano. Ele não fez opção por religião. Ele optou por várias classes sociais, por mais pobres, miseráveis, para as pessoas ricas, ele optou por todos, porque afinal de contas ele não morreu para ele morreu para a humanidade. Então Jesus veio para todos. O único da história da religião, Geleno, que oferece a salvação, só Jesus. Não tem outro. Se me falar outro que oferece aí, me mostra que dentre dos mortos que ressuscitou, não existe, não tem, e é respeitado o nosso direito. Quem acredita que tem salvação através de obras, que o apóstolo Paulo diz que a salvação não vem para as obras, para que ninguém se glorie nela, ninguém é salvo pelas obras, fazer boa ação. Eu faço boa ação e eu vou ser salvo. Até traficante faz. Traficante dá dinheiro para gente na favela que precisa de remédio. Traficante compra gás quem está sem gás. Traficante faz justiça com a própria mão, quem faz injustiça na comunidade, mas ele muitas das vezes mata a pessoa. E aí, quer dizer também que ele vai ser salvo por tirar vidas inocentes, que só pode tirar vida quem é Deus? Só quem pode tirar a vida é Deus? Será? Então tem coisas que você deve se refletir. Bondade tem aí, e maldade também, mas o único que oferece salvação é Cristo. E para entrar no reino de Deus, e para ter a salvação, tu tem que passar pelo processo, as leis, a constituição do reino. Existe constituição no nosso país, Helena? Leis? Existe constituição do céu. Também. E quais são a constituição do céu? Bíblia, né? A palavra de Deus. Então ali está o caminho para você ter o caminho para o céu. Está ali, e o caminho é Jesus Cristo. Amém, glória Amém? a Deus. Se você discorda de mim, não tem problema. Nós não vamos deixar de ser amigos por causa disso. Exatamente. Discordando no assunto, Germano, rapidinho, então já estamos estouradaços, já estamos estourados já, se não me engano. São, né? Já estamos estouradaços. E eu trabalhei com um rapaz, hoje ele está fora do Rio, né? Que ele foi para o Rio Grande do Sul, como o Rio de Janeiro está muito violento e tal, lá. Então ele tem a mesma visão do que a Paracletos FM, do que você, do que a mim, sobre esses besterol evangélicos que está acontecendo hoje no mundo gospel. Então quando eu chegava no trabalho, ele sempre conversava comigo. E os intolerantes, colega deles, me julgavam porque eu dava papo para ele. Porque eu conversava com ele, falava que eu era discípulo dele. Porque você conversava com ele? Conversava com ele, porque ele falava desses besterol, essas besteiras dos evangélicos que estão acontecendo, sobre essas coisas de... Essas aberrações, amuletos gospel. Isso. Evangélicos, né? Sabonete, essas coisas. Isso, sobre... essas parafernálias. Isso, que está acontecendo no mundo evangélico aí. Aí você falava com ele? Aí eu conversava com ele, dava um mau ouvido para ele, falava, não é verdade, Geraldo, isso, aquilo, é verdade. Eu falei, irmão, realmente você tem uma visão, dá certo, hoje em dia o evangélico hoje tá só Jesus. A gente tem que orar para essas pessoas, para Deus tirar a venda dos olhos, entendeu? E muitos pastores enganando e tal, não generalizando. Então, os outros colegas dele, meus colegas, que eu rendia, ficavam me zoando, que eu era discípulo dele. Entendeu? Porque a religião montou os tolerantes e visava a sua visão, porque você conversava com ele, porque você estava formando com ele. Isso, falava que estava concordando com o teu amigo. Ó, não fala com ele não. Eles falavam assim pra mim, não fala com ele não, Alexandre é de viado. E o cara, tá me entendendo? Cadê a intolerância?
Respeitavam. Eles nem falavam com um camarada direito. É porque a igreja não passou isso para ele, a intolerância religiosa. É isso aí. Aí se tornaram intolerantes, ignorantes e estúpidos sobre essa intenção. E tem muitas pessoas assim, lamentavelmente. Tá? No trabalho, escola, na sociedade, principalmente. Aonde que poderia ser trabalhado essa área, que era na igreja, não se ensina. Ensina a conquista. Às vezes você ser uma pessoa tolerante, você ganha até a pessoa para Cristo. Você aceitar, você respeitar. Às vezes a pessoa não precisa nem ouvir nada de Cristo. Não ouvir nada. É só você dar um abraço naquela pessoa, pronto, você já falou isso aí. tudo. Pô, você é um cristão diferente. Entendeu? Tá me entendendo? Você tem um papo diferente. Na minha... Que bom que você me respeita, eu respeito a sua religião. A relação à minha pessoa é diferente, Geliano. Aí já não. O pastor tá desviado. As pessoas têm uma visão para mim, esse pastor tá desviado. Não, como... Ele dança, ele canta, é compositor. Que eu falei que você tinha a mesma visão, que o rapaz tinha a mesma visão do que você, falar que esse irmão do Geraldinho aí, não sei não, hein? Esse pastor tá meio doido, tá? Esse pastor, porque as pessoas querem ver um pastor, entendeu? Isso. Que briga com o demônio da gravata, vem de costa, vem, pega a cabeça da irmã, despetiu o cabelo dela vai toda. Monte 1000 vezes vai, 20 montes. Aqui nós vamos levar meia pra ungir aqui. Pega a meia dos irmãos, vamos fazer a meia ungida, eles querem ver o super-herói. O super-herói. Achamos o profeta de Deus. Isso. Entendeu? Ele acaba esquecendo que são seres humanos decaídos, coitado. Limitado a tempo, espaço e circunstância. Então essas pessoas acabam entendendo errado. Deus, Jesus, fez opção pelo ser humano. Então, sobre essa questão, Geliano, lamentavelmente, as pessoas não sabem lidar sobre a questão dos pastores. Pastores são ser humano. Eu vou deixar de falar com o ímpio por causa do crente que não sei o que, não fala com ele não, porque ele é espírita. Ô pastor, não fala com ele não. O senhor está dançando com ele, pastor? Eu danço o quê? Para ganhar ele para Jesus? Eu vou lá e danço. Eu não fui contigo pro baile? Quando estava afastado, eu estava caminhando. Então vamos dar uma coreografia, vambora. Depois tome Jesus na tua goela. Eu fui intolerante, mas lamentavelmente, não é porque eu não tinha o conhecimento, mas hoje você está aí. É isso. Entendeu? Não estou falando que foi estúpido nessa questão. Então tudo, Geliano, é uma questão de equilíbrio. A igreja tem que passar isso, tem que passar. Por isso as pessoas falam assim, Germano está desviado. Eu não queria ser ovelha do pastor Germano. Claro, não, porque eu falo a realidade. Isso. Se eu fosse um camarada que lubridiasse, pedisse dinheiro, tivesse um carrão importado, meu filho, aí tivesse um jatinho, entendeu? Esse pastor é abençoado. Esse aí tem fé. Esse pastor Germano tem fé, olha lá. Pediu demissão do trabalho para viver da obra, ele tem fé. Entendeu? Ele vai ganhar agora só o dízimo do pessoal e oferta, vai viver só da obra. Ele é um homem de fé. Aí eu acredito nele. Agora, esse pastor aí tá meio doido. Tem 10 revelações no culto. 10 revelações. Escuta pagode gospel, funk gospel, techno gospel, chachado gospel, arrocha gospel, tudo pra ele é gospel. Então esse pastor aí pra mim não serve não. Tá por fora, sabe? Aí eu falo, se eu fosse ter essa visão desses pastores, nem falaria nem com o ímpio. Não falaria nem com o pecador, porque eu seria um santarrão. Então, meu querido, eu prefiro estar junto com o pecador, estar com as pessoas ali, conversar, brincar. Eu brinco e tem brincadeira comigo. Eu tenho intimidade quando tenho intimidade. Entendeu, gente? Pastor bom, não generalizando, pastor bom são aqueles que enganam os seus membros, né? Os falsos profetas. Esse é pastor bom, que arranca dinheiro do teu bolso, meu querido. Mas os tolerantes não, tolerante não vê isso não. Isso aí. Pra gente terminar o papo, Gelena, vou contar uma historinha. Tava passando 2 pastores de carro. Um passou com a BMW e um com Fusquinha. Aí o BMW parou na frente do Fusquinha e falou assim: pastor, quanto tempo eu não te vejo? O senhor ainda tá com esse Fusquinha ou meu carro? Aí o pastor do Fusquinha falou assim: porque ainda eu prego a salvação. Glória a Deus. Imagina o que o outro deve pregar, né? Por estar com o carrão BMW, né? Imagina pra você ver. Então, Geliano, obrigado aí pela participação aí do programa Papo de Crente sobre a intolerante, os intolerantes, os ignorantes, os estúpidos por aí de outras religiões também. Lamentável que nós batemos esse papo aqui. Com certeza. Muito bom. Com prazer estar aqui na Paracletos FM, justamente com o pastor Germano. E abordando assuntos aí, dúvidas, assuntos aí, enquete. E muito bom para a gente aprender cada vez mais aqui na Paracletos FM. Não é isso aí, Germano? Obrigado, Geliano. Lembrando que... Prazer estar aqui na rádio. Obrigado. Terças e quintas tem a reprise do programa Paramix com Geliano. É isso. E o programa ao vivaço sábado e domingo, das 20 às 21 horas. E a reprise você ouve terças e quintas,
10 horas da manhã Isso. e às 16 horas. Isso. E lembrando que esse Papo de Crente vai ao ar. Vai ao ar ainda, depois vai ter a reprise vai ter ainda. Reprise, isso. Entendeu? E a pessoa vai estar sintonizada aí. Tá bom? Ok. Você vai dar data porque vai reprise, a pessoa o ouvinte acaba ficando confuso. Tá, mas as reprises é segunda, quarta e sexta, no horário meio-dia, às 17 horas e às 23 horas. Glória a Deus. Papo de Crente. Obrigado, Gereno, obrigado. Um abraço, Deus te abençoe. Pode Cristo para os irmãos aí da Rádio Paracletos FM, um abraço, fique com Deus. E para você que está pela internet, obrigado você que ficou aí, ouvindo aí pela internet. Valeu, gente, obrigado, fica na paz. Fui! Você acabou de ouvir o programa Papo de Crente, aqui na Paracletos FM.